Oi, muito bom dia. Nessa terça-feira o assunto aqui do programa é o medo. Afinal, de que tu tem medo? Todo mundo tem medo, afinal. Para conversar sobre esse assunto, hoje aqui no programa, e falar também sobre a questão de que o medo pode nos limitar, né? Deixar que a gente tenha uma carreira de sucesso, tenha uma vida brilhante, eu converso com a coach Ana Valéria Vilgues. Seja muito bem-vinda hoje aqui ao estúdio. Eu que agradeço, Claudinha. É um prazer imenso estar aqui contigo novamente. Prazer é meu te receber. A essência da felicidade é não ter medo. Ó, frase curta e objetiva. Quero saber se a Ana concorda com Nietzsche. A essência da felicidade é não ter medo? Será que pra gente ser feliz e ter a felicidade na nossa vida, o medo deve inexistir? Aí fica difícil, né? Porque para mim a pergunta é quem não tem medo? E aí a gente vai se aprofundar mais nisso, né? Mas a essência da felicidade tem muitas coisas, inclusive, na minha opinião, em assumir o medo. Para tê-lo como um aliado para a gente buscar essa felicidade. Eu concordo. Quero saber com a Ana, se a gente alimenta esse medo, assim como os guris falaram ali, esse medo vai se tornando, é como uma bola de neve, vai aumentando, e ele pode me arruinar, pode arruinar minha vida, os meus sonhos. Não dá pra gente dar muito poder pra ele, né? Eu acho que ele funciona, como falaram os nossos colegas aqui, né? Ele funciona como um alerta, como uma forma de a gente se preservar, mas também não dá pra gente botar muito poderzinho pra ele, porque senão ele toma conta, e aí, ao invés de funcionar como um alerta, ele vai nos trancar, vai nos travar, e aí ele vira inimigo. Na questão do mercado de trabalho, tu trabalha muito com essa questão do coach de carreira, né? Não ter medo da mudança é fundamental para que eu alcance meus objetivos, né? Tu mudaste como experiência própria, né? Tu mudaste de carreira aí no meio do caminho, e pra gente sair da zona de conforto tem que ser destemido, né? Medo eu tive. E muito. Medo de não dar certo. Claro, medo de fracassar, medo de não ter clientes, medo de faltar dinheiro, né? Eu acredito que o kit de medos, eu até recentemente fiz um livro, um e-book sobre vocação chamado Da Alma. E os medos, listei uma série de medos que fazem parte, né? Então eu prefiro enxergar o medo como um aliado, né? No sentido da preservação e do alerta, mas a gente é um todo, a gente é luz, a gente é sombra, a gente não é só coisas boas. Então a gente precisa entender o medo como algo que a gente precisa encarar, né? E precisa utilizá-lo a nosso favor. Não adianta a gente querer se preservar também, só ficar dentro da gaiolinha, porque a gente precisa alçar voo pro novo. Exatamente, isso que tu tá falando, o medo da crítica, né? É algo que limita muito, principalmente o profissional que tá ascendendo na carreira. Eu vou te dar um exemplo. Existe muito trabalho, até dentro do jornalismo, de se ensinar alguns profissionais a falar em público, a falar em frente às câmeras. A gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam dessa exposição, mas que precisam dessa exposição, né? Muitas vezes, se eu não abro, né? Se eu não me exponho, se eu deixo o medo me vencer, eu poderia ter atingido um X na minha carreira e eu atingi Y, né? Acho que a melhor saída é a gente enfrentar o medo, até ele ficar bem pequenininho. Porque como é que a gente adquire experiência, como é que a gente realmente vence os medos? Enfrentando eles, encarando eles de frente, né? Então, como tu falaste, tem muita gente que tem medo de crítica, assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Vai ter os que vão se agradar, vai ter os que não vão se agradar. Então, a gente precisa encarar isso, seguir a nossa verdade, seguir o nosso propósito, com o nosso coração, né? Eu sempre digo, deixe o coração ser seu guia, porque a única certeza é que a gente vai agradar e desagradar. Assumir os nossos medos, assumir as nossas limitações. Depois eu quero saber até de que vocês têm medo aqui no programa, pegar todo mundo de surpresa. Mas aceitar as nossas limitações,
falar, olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu não sou tão perfeito, eu não sou tão perfeito, é algo super arrogante, né? Mas eu não sou perfeito, faz com que a gente se identifique com o outro e saiba que todo mundo é ser humano, tá todo mundo no mesmo barco. Isso tá perfeito, porque isso nos torna humanos, né? É isso que faz com que a gente também possa se conectar. A gente, mesmo sendo profissionais, né, da área da saúde, a nossa colega que é a Bárbara, psicóloga, e a gente trabalha com pessoas, né, mas a gente não é perfeito. A gente vai ter defeitos, vai ter problemas, vai ter medos como todo mundo. Então isso nos torna humanos. A forma como a gente se dispõe a encarar esses medos é que efetivamente faz a diferença e nos desenvolve, tanto como profissionais, como seres humanos. De que tu tens medo? Só que eu fiquei curiosa agora. Eu tenho muitos medos. Muitos? Eu tenho muitos medos e eu aprendi a dar carinho para esses meus medos, né? A gente tem medo. Eu vou te dizer que mesmo já tendo vindo aqui algumas vezes, encarar a televisão, encarar uma plateia, falar para várias pessoas, é uma situação em que nos dá uma certa ansiedade, um medinho junto, mas é um medinho tão gostoso que quando a gente vai lá e encara, a gente... mais uma, venci dessa vez e quero de novo. Então a gente vai se aperfeiçoando também, utilizando esse medo até pra gente ter humildade na vida, né? Não Mas porque... é bacana ter esse tipo de medo, né? Dá aquele friozinho na barriga. E isso, de novo, nos torna humanos. E eu acho que a gente tem que ter humildade acima de tudo. Não é porque a gente fez, praticou, sabe, tem isso ou tem aquilo, que a gente é melhor do que alguém. Então eu acho que o medo também, quando a pessoa tem, de repente, um certo nível de arrogância ou não quer dizer que tem, então disfarça que tem aquele medo ou não quer se dar conta, não quer assumir aquele medo. Então assume a tua verdade, assume que tu é esse kit todo, né? Para vencer os nossos medos. Bom, já eu não digo eliminar, porque acho difícil, né? Assim, a gente não tem medo de nada. A gente já sabe que ele tá ali. Então vamos entrar em ação, né? E permitir que o universo, como disse o nosso colega, faça a sua parte. Então, para que a gente realmente enfrente ele, torne ele um aliado e um alerta, mas que ele não limite a nossa vida. Então, vamos nos abrir para que o universo possa fazer a sua parte. Então, na dúvida, vai com medo mesmo e entra em ação. É isso aí, não dá pra gente ficar com receio, né, de tomar atitude. Não. Ou ficar usando muitas vezes o medo como uma forma de desculpa, eu não consigo. Ou estratificar o medo, né? Exato. Por exemplo, A fala faz isso. Exatamente. Ela limpa o terreno, né? Assim, que outras coisas estão estratifica envolvidas defeitos, digamos assim, que muitas vezes a gente não tem. Por exemplo, eu não faço isso porque eu tenho medo de altura. Mas será que tu tem medo realmente? Aí tem que entrar em ação. Aí é um outro programa que a gente vai avaliar. Enfim, eu acho que o nosso tempo já deve estar quase que se esgotando aqui. Quero pedir os teus contatos, Ana, para quem está nos assistindo, começando por ti aqui. Bom, meu site, então, Ana Valéria Vilgues, www.anavaleriavilgues.com.br. Meu telefone, 9207-6833. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu.